Oi, gente do bem. Vamos apoiar as publicações da Fundação Bezerra de Menezes? É só curtir, se inscrever no canal, ativar as notificações e compartilhar com os amigos. Simples assim. Hoje iremos estudar o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 18. Muitos os chamados e poucos escolhidos. O item é o 3, a porta estreita. Entrai pela porta estreita, porque a porta da perdição é larga, e o caminho que ela conduz é espaçoso, e há muitos que por ela entram. Como a porta da vida é pequena, como o caminho que ela conduz é estreito, e como há poucos que a encontram. Essa passagem está em Mateus, capítulo 7, versículo 13 e 14. Alguém lhe tendo feito esta pergunta: Senhor, haverá os que se salvam? Ele lhes respondeu: Fazei esforços para entrar pela porta estreita. Porque eu vos asseguro que vários procurarão por ela entrar e não poderão. E quando o pai de família tiver entrado e fechado a porta, e que vós, estando do lado de fora, começardes a bater, dizendo: Senhor, abri-nos, ele vos responderá: Eu não sei de onde sois. Então recomeçareis a dizer: Comemos e bebemos em vossa presença, e vós ensinastes em nossas praças públicas. E ele vos responderá: Eu não sei de onde sois. Retirai-vos de mim, todo vós que cometeis a iniquidade. Será então que haverá pranto e ranger de dentes. Quando vereis que Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas estarão no reino de Deus, e que vós outros sereis chotados para fora, virão do Oriente e do Ocidente, do setentrião e do meio-dia, os que terão lugar ao festim no reino de Deus. Então aqueles que são os últimos serão os primeiros, e aqueles que são os primeiros serão os últimos. Essa passagem está em Lucas, capítulo 13, versículo 23 a 30. A porta da perdição é larga, porque as más paixões são numerosas, e o caminho do mal é frequentado pela maioria. A da salvação é estreita, porque o homem que quer transpô-la deve fazer grandes esforços sobre si mesmo para vencer as suas más tendências. E poucos a isso se resignam. É o complemento da máxima: há muitos chamados e poucos escolhidos. Tal é o estado atual da humanidade terrestre, porque a Terra, sendo um mundo de expiação, o mal nela predomina. Quando ela estiver transformada, o caminho do bem será o mais frequentado. Essas palavras, pois, devem entender-se em seu sentido relativo e não no sentido absoluto. Se tal devesse ser o estado normal da humanidade, Deus teria voluntariamente votado à perdição a imensa maioria de suas criaturas. Suposição inadmissível, desde que se reconhece que Deus
é todo justiça e todo bondade. Mas de que ações más essa humanidade poderia se tomar culpa para merecer uma sorte tão triste? Em seu presente e em seu futuro, se ela estava inteiramente relegada na terra. E se a alma não tivesse tido outra existência? Porque essa porta tão estreita, que é dada ao menor número transpor, se a sorte da alma está fixada para sempre depois da morte. É assim que, com a unicidade da existência, se está incessantemente em contradição consigo mesmo e com a justiça de Deus. Com a anterioridade da alma e a pluralidade dos mundos, o horizonte se amplia, a luz se faz sobre os pontos mais obscuros da fé. O presente e o futuro são solidários com o passado. Então, somente se pode compreender toda a profundeza, toda a verdade e toda a sabedoria das máximas do Cristo. O caminho da vida é estreito e a porta é pequena. Muitos não a encontrarão. Mas por que não a encontrarão? Porque estão com os olhos vendados. Asseguro que a porta é pequena e o caminho é estreito. Mas ao transpô-la, quando o homem faz esforços para combater suas más tendências, buscando o caminho do bem, pouco a pouco, o caminho vai se abrindo, alargando. À medida que vamos caminhando, dando os passos certos, no sentido certo. Quando Jesus foi indagado com a seguinte pergunta: Senhor, haverá os que se salvam? Jesus, em sua sabedoria, vos respondeu: fazei esforço para entrar pela porta estreita. Que porta é essa? Aonde ela se encontra? E como fazemos para adentrá-la? A porta é um símbolo para facilitar a compreensão. O caminho é o do bem, do amor ao próximo, da resiliência e da caridade. E aonde ela fica? Na minha vida, no meu dia a dia, nas minhas atitudes que me conduzirão pelo caminho ao encontro dessa porta estreita. E como adentro, com trabalho, amor, doação e entrega. É fácil entrar pela porta estreita? Não. Você se doar, você se entregar, amar, fazer tudo para viver uma vida saudável em Cristo, não é fácil. É aí onde está o caminho estreito e a porta pequena. Mas asseguro que, ao adentrá-la, fazendo sacrifícios, se doando, aos poucos o caminho vai se alargando. E a felicidade, a paz, o amor, te conduzirá ao reino de Deus, como prometeu Jesus.
E o reino de Deus, onde é? Quando posso adentrá-lo? O reino de Deus é aqui. Mesmo neste mundo, podemos adentrá-lo a qualquer momento, desde que sejamos um daqueles que o Senhor nos chamou. E nós atendemos ao seu chamado. Mesmo que sejamos aqueles que fomos chamados na última hora, onde os últimos serão os primeiros. E virão de toda parte, do Oriente, do Ocidente e de todos os continentes. Mas todos aqueles que foram chamados, sempre terá os escolhidos. Mas e a porta larga? Porque a maioria opta por ela. A porta larga é da perdição. Porque muitos adentram por conta que as paixões são numerosas. Os prazeres do mundo são muito atrativos. Tem aí o mal, uma grande aceitação. Mas não se engane, a porta é larga. E o caminho que ela conduz também. Mas ao transpô-la, esse caminho vai se estreitando, até virar uma vereda, cheio de matos e de espinhos. Que é quando começam a surgir os problemas causados pelas ações acometidas. Aí sim, começam a viver em um inferno, onde só há pranto e ranger de dentes. Que inferno é esse? Esse inferno não é uma região específica, mas sim um estado de espírito. Você pode viver aqui, nesta terra, em um céu ou um inferno. É só você escolher. Exemplo, a pessoa que vive no mundo das drogas, da prostituição, da luxúria, ela vive uma espécie de inferno. Já a pessoa que vive voltada para Deus, faz o bem, cuida do corpo e da alma, vive em harmonia com a natureza e com todos. Este está vivendo em um céu. E aqueles que entraram pela porta larga estarão perdidos para sempre? Condenados ao mal? Não. Jesus disse que nenhuma das ovelhas de meu Pai se perderá. Estes que se encontram temporariamente nesse caminho, não irá faltar oportunidades para buscar a porta estreita e adentrá-la. Se não nessa encarnação, mas em outra. Pois Deus é justo e bondoso e respeita o livre-arbítrio de cada um. Por mais que a pessoa esteja na ignorância e no caminho do mal, Ele estende a mão quando há um arrependimento de coração e uma busca pela reparação de seus erros. Que assim seja e assim será.